Ô glória, bem-vindo ao 31º capítulo do livro de Provérbios. Gente, chegamos no encerramento e a honra que eu tenho hoje de ter comigo a minha digníssima esposa, Regina Tavares, e nós vamos encerrar essa campanha juntos, tá bom? Então eu quero que você acompanhe conosco, como nós temos feito desde o início desses 31 dias, 31 capítulos de sabedoria, discernimento, direcionamento e entendimento da sabedoria de Salomão, que é de fato dada pela pessoa do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e que levou Salomão a ser o homem que ele foi, se tornar o homem que se tornou. E esse encerramento é fundamental porque é até a razão na qual eu trouxe a minha esposa, para que ela estivesse conosco aqui falando um pouco sobre esse assunto, porque esse capítulo ele vai trazer um fechamento sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher sábia, sobre a mulher que tem virtudes únicas e exclusivas dela que levam a família a se tornarem uma família de sábios, prudentes, prósperos e de uma vida abundante. Então nós vamos juntos ler aqui esse capítulo 31, nós vamos extrair algumas coisas. Eu quero trazer para vocês uma introdução. Lógico que eu vou deixar a minha digníssima se apresentar e trazer para você também uma palavra de direcionamento nesse início. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou Regina Tavares, esposa do João, e eu vim aqui colaborar um pouquinho, né, com esse fechamento, né, dessa maratona de provérbios, né? E obrigada, amor, por ter me convidado. É uma honra para mim e eu tenho certeza que para muitos aí que estão acompanhando. Olha, não esquece, se você está gostando do conteúdo e faz sentido para você, já dá o seu like, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e acione o sininho para que você possa receber essas notificações desse conteúdo que nós estamos postando aqui. Então já abre aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, papel e caneta na mão para fazer suas anotações. Eu vou trazer uma introdução rápida e eu vou dar a liberdade para a minha mulher virtuosa poder falar para vocês algumas coisas a partir do versículo 10. Mas a primeira etapa desse capítulo, ela traz um conselho de uma mãe. E eu achei muito interessante e prudente nós iniciarmos com esse conselho para que a gente pudesse ter um direcionamento, nós homens, nós maridos, nós os governantes da casa, pudéssemos ter esse direcionamento desse conselho de uma mãe. Muitas vezes ele é mal interpretado por algumas pessoas, mas existe uma profundidade nesse provérbio, existe uma profundidade nesse conselho que a mãe de Lemuel entregou a ele e ele colocou em prática e teve muito sucesso. Então, o versículo 2, 3 e 4, ele vai falar o seguinte: o que lhes direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, que as destroem os reis. Olha só, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E veja que o conselho da mãe é para reis e príncipes. Olha o que a mãe de Lemuel fala aqui, meu amor. Ela está dando um conselho para Lemuel absurdo. Olha só, as pessoas olham, por isso que eu disse que às vezes ele é mal interpretado, porque as pessoas olham e acham que está aqui falando apenas de vinho e bebida forte. E na verdade não é. Ela busca dentro de si, ela comenta, fala assim: qual o conselho que eu daria a você, meu filho Lemuel, como mãe, como mulher, como a mulher virtuosa que levou Lemuel a se tornar um príncipe e que aconselhou reis no seu tempo, na sua época. E qual é o conselho que ela dá? Ela diz assim, ó: não dê às mulheres as suas forças, porque a firmeza e a força do homem é o que leva ele a liderar e a governar a sua casa. Uau. Então não tem como ele entregar isso, ele abrir mão disso. Isso é muito sério, porque se esses papéis forem trocados, uau, é isso. O lar não funciona. Porque é uma quebra de princípio bíblico. Uau. Então, se a mulher tomar este lugar, que não é dela, né, o lugar do marido, em algum momento, não vai fluir.
não vai fluir. Exatamente. Então é esse o conselho que ela traz para que eles possam, para que ele possa ser praticado e que ele possa lidar como governante que Deus estabeleceu, porque o governo do homem sobre o lar foi estabelecido por Deus. Foi uma dádiva, um princípio estabelecido pelo próprio Deus, para que ele seja o quê? Motivos de entrega, e que esse papel, como está escrito aqui, ó, eu acabei fazendo essa mesma anotação sem te mostrar, de que exatamente para que não haja a troca de papéis. Sim. O chamado do homem é do homem, o chamado da mulher é da mulher, e eles uniços, Sim. ele é uma bomba atômica, ele transforma famílias em lares absurdos e maravilhosos. A segunda etapa desse conselho dela diz assim, ó, nem os seus caminhos. Não entregue nem a sua força e nem os seus caminhos. Ou seja, ele está falando exatamente disso. A conduta e o direcionamento vem do governo. A conduta e o direcionamento vem do governo. Então esse papel realmente ele não pode ser trocado. Quando isso está alinhado, nada pode parar um casal alinhado. Nada pode parar um casal que está alinhado nesses princípios. Quando os papéis são trocados, a ruína é garantida. Sim, a ruína é garantida. A bebida forte aqui, nos próximos versículos, ele está falando sobre a bebida forte e o vinho exagerado. Isso é para quem está morrendo e quem está amargurado, ela vai dizer isso já mais no final. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que a desistência do homem ou a troca desse papel é como ele se entregar aos prazeres da carne. É como ele se render ao vinho, à bebida forte, para saciar uma amargura. Por quê? Porque quando os papéis são trocados, existe uma amargura, existe uma dor. Sim, e existe uma dor nos dois, muito forte nos dois, tanto no homem quanto na mulher. E isso não tem a ver com quem está certo ou quem está errado, tem a ver com princípio e papéis. Uau. Não interessa se o sacerdote da casa naquele momento ele está certo ou ele está errado. O papel é dele, depois o senhor pode até cobrar dele. Mas a mulher não tem o direito deste lugar aqui. Por mais que, às vezes, situações, o casal fala, mas eu tô certa, a mulher, mas eu tô certa. Não é papel dela, é papel do Deus do céu. Ela tem que falar com o Deus do céu, para o Deus do céu falar com o sacerdote da casa. Aí sim vai se resolver. Agora, quando a mulher toma esse lugar, ou o homem mesmo sai desse lugar e deixa a mulher tomar esse lugar, pode ter certeza que não vai dar certo. Vai acontecer isso aqui, ó. A ruína. Uau, ruína. Muito bom. Então veja que ele começa a estabelecer uma base, Salomão, permitindo que esse provérbio fosse o encerramento e fechamento, ele começa essa introdução com esses conselhos maravilhosos. O posicionamento do homem em sua governância e o da mulher em sua edificação e submissão, porque a submissão ela não é obedecer, a submissão ela é andar ao lado, estar ao lado, dar suporte. Lhe farei uma ajudadora que lhe será idônea. Está escrito, foi o primeiro princípio estabelecido por Deus. Então, quando isso está alinhado e não mais distorcido, o inimigo das nossas almas, ele não tem como entrar. Não tem poder. Não tem poder, porque o casal não dá essa legalidade para ele. Uau. Mas a quebra de princípio, ela dá legalidade para o inimigo entrar. É isso. Muito bom. Muito bom. Então durante muito tempo foram distorcidos esses princípios pelo inimigo das nossas almas, pelo Satanás, pelo enganador, porque ele é um enganador. Eles foram distorcidos e acabaram criando novas verdades, e eu gosto muito de falar isso, a minha esposa sabe, eu falo muito sobre isso. Se todos nós tivéssemos a sua própria verdade, todos nós seríamos mentirosos. Não existe a sua verdade ou a minha verdade, existe a verdade de Deus. Existe a verdade daquele que é perfeito, a palavra de Deus, aquele que é santo e que estabeleceu os princípios. Então, estabelecidos pelo próprio Deus, aí nós viveremos a abundância segundo o propósito e a proporção ligada ao propósito de Deus. A promessa de Deus, ela está ligada ao propósito dele. Então, a promessa de vida abundante para um lar, para a família, para o marido, para o ministério, para a empresa, para o trabalho, para seja o que for que você faça, que venha exercer, o completar disso está exatamente em seguir princípios. E agora, de fato, nós queremos entrar nessa fase que eu realmente vou trazer essa liberdade à minha amada esposa. Eu vou estar lendo alguns versículos com vocês e ela vai estar trazendo alguma clareza sobre a mulher virtuosa, porque eu poderia falar, mas assim, eu entendi da parte do próprio Deus de que ninguém melhor do que a minha mulher virtuosa para falar dessa mulher virtuosa. Porque de fato aqui, quando eu olho esse capítulo 31, versículo 10 ao versículo 30, ele vai trazer
muito ensinamento. Mas é muito ensinamento. Ele vai trazer uma base, uma fortaleza, pilares importantíssimos para uma relação saudável, para um lar desenvolvedor, para um lar crescente, para um lar que segue os princípios de Deus, para uma casa bem estruturada e, de fato, é como aquela história dos 3 porquinhos, aquela casa que vive mais ou menos que o sopro do lobo mau derruba, Sim. a outra que as Sim. tempestades levam, mas Sim. aquela que é bem estruturada e bem construída. E essa casa aí estruturada e construída, ela libera no mundo espiritual uma coisa chamada o céu aberto. Yeah. Enquanto esses princípios não estiverem, e esses papéis não estiverem no lugar certo, a mulher virtuosa no papel dela, o marido, o sacerdote da casa no papel dele, o céu não abre. O céu não abre. Yeah. Então é necessário o casal entender isso aqui para ele poder viver a plenitude do Senhor. Yeah. E inclusive as orações do marido serão ouvidas. A Bíblia fala isso, que se não houver alinhamento, se não houver acordo, as vossas orações serão interrompidas. Serão interrompidas e coisas serão travadas por causa disso. Uau, muito bom. Vamos ao versículo 10? Leia comigo o versículo 10, tá? O versículo 10 vai dizer o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? Uma pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Olha isso. Sim, realmente a mulher ela é comparada a uma joia muito rara. Uma joia muito rara, porque a mulher dentro do lar, ela vai fazer isso, ela vai trazer riqueza, valor para dentro do lar, para dentro do casamento, né? Então a importância do papel da mulher, né? Não é sobre empoderamento feminino, né? Ou sobre mais o empoderamento do Espírito Santo, né? Nós não cremos em empoderamento feminino, mas nós cremos no empoderamento do Espírito Santo que dá isso aqui para a mulher, que dá à mulher essa clareza, esse poder de ser uma joia preciosa dentro do lar. Uau! E ele traz essa clareza, né, de trazer a raridade. Sim. Né, a pergunta de Lemuel, quando ele vai escrevendo, ele faz, né, quem a achará? Ou seja, se torna algo raro. E de fato, hoje é raro de se encontrar. Hoje é raro de se encontrar. Pessoas mulheres, né, que querem seguir, esposas, famílias, a gente lidar com muito isso. Sim, porque o mundo prega outra coisa. A sociedade prega outra coisa, né? Como eu estava falando do empoderamento feminino, né? É se falado muito hoje em dia, porque tanto divórcio, porque tanto casamentos destruídos, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas não conseguem conviver por causa disso, por causa que os princípios são quebrados, eles não são seguidos. E talvez, porque às vezes até pessoas dentro da própria igreja, anos ali, mas eles não têm a clareza disso aqui, de princípios. Não têm a clareza, não conseguir entender de fato qual que é o seu papel em cada lugar. Então a importância de estar meditando na palavra de Deus e entendendo, né, o papel de cada um. Uau, é isso. Versículo 11... Olha lá, hein? Eu disse que tem muita sabedoria, então anota, hein? Anota isso aí. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Olha isso. Olha quando ele fala sobre a mulher virtuosa, o que ele está dizendo. O coração do seu marido confia nela. Uau! E não haverá falta de ganho. Sabe por quê? Porque através dela, da mulher virtuosa, restaura a confiança. E a confiança restaurada e vivida com intensidade, ela produz o quê? O suprimento de todas as necessidades. Sim, isso é um fato. Não é papel da mulher ensinar ou mandar no seu marido. Uau. Isso não é papel dela, mas é papel dela orientar o seu marido. Então esse versículo aqui mostra bem que a mulher virtuosa, o marido vai buscar nela. A mulher virtuosa, não sei se vai falar aí em outros versículos, mas normalmente a mulher virtuosa, ela é uma mulher de jejum, uma mulher de oração, uma mulher de palavra, né, para a mulher conseguir conquistar. Isso aqui, ela precisa ser essa mulher desses pilares. No mínimo, ela tem que ser uma mulher de jejum, de oração, né, uma mulher de Deus, para ela conseguir viver essa plenitude aqui. Então, essa mulher é uma mulher que o marido vai procurar ela para, de forma intensa, ele vai procurar ela porque ele confia nela, porque ele sabe que ela vai saber orientar
ele nas decisões. Não é questão de ela sabe mais ou ele sabe mais. É questão de que Deus deu a ela essa virtude de mulher sábia, de mulher confiável. E ele vai dizer, um momento ele vai dizer, e aí, o que vamos fazer aqui? Uau. E vai vir dela. Uau! O versículo 12 meio que condensa isso que você acabou de falar. Ele diz o quê? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E isso é o que é gerado quando os papéis não são invertidos, né? Ele, além de confiar nela, além dela gerar o suprimento através desse alinhamento, ele confia nela e ela faz o bem a ele. A mulher virtuosa, ela faz bem o tempo todo. Porque ela não quer uma disputa. Perfeito. Ela não quer disputar com o marido. Ela quer cuidar do lar dela. Ela quer viver o papel dela com plenitude. Uau, muito bom. Versículo 13 e 14, olha isso. Busca lã e linho, e de bom grado ela trabalha com as mãos. Olha só, mulherada. Vai chocar agora vocês, hein? Que nós estamos aqui com uma mulher virtuosa que vive isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como um navio mercante, de longe ela traz o seu pão. Versículo 15. E ainda... versículo 14. Vamos parar aqui porque o 15 ainda tem um outro entendimento. Olha só. Porque a dedicação dela no lar não é um peso. Não. A dedicação dela no lar é um prazer. A dedicação dela no trabalho, no ofício, nós estamos, vamos lá, vamos ser claros aqui, vamos rasgar o verbo. Nós estamos numa geração em que as mulheres são empresárias. Eu estou do lado de uma baita empresária. Nós estamos do lado de mulheres que são empresárias, que são empreendedoras, que cuidam do lar e que trabalham fora. Sim. Então, assim, amor, sabe? Traz pra gente aqui uma clareza sobre essa mulher que busca a lã e o linho, de bom grado ela trabalha, e essa mulher que, como um navio mercante de longe, traz o pão para o sustento da casa. Olha isso. Sim. Bom, esse versículo aqui é a prova fiel na palavra de Deus que sim, a mulher virtuosa, a mãe virtuosa, a esposa virtuosa, ela pode sim trabalhar, ela pode sim empreender. Isso aqui fala de empresa, ela fala de negócio. Essa mulher aqui, ó, mostra o que ela fazia, mostra o que ela vendia. Se ela vendia, ela empreendia. Mostra que ela ajudava dentro de casa, que ela provia dentro de casa também, junto com o marido. De forma excelente, de forma intensa. Então isso aqui nos traz clareza que Deus abençoa sim a mulher trabalhar fora. Sim, essa mulher aqui, ela poderia, sim, ela ser uma mãe maravilhosa, uma esposa que honrava o marido, que cuidava da casa e também ser provedora junto com o marido, ter um negócio, ter uma empresa com tranquilidade, com equilíbrio. Então é assim, né, nós escutamos muito na sociedade de hoje em dia, né, as mulheres trabalham, não é papel da mulher trabalhar, é papel da mulher cuidar do lar. É uma coisa, né? Uns falam que nossa, o papel da mulher é estar dentro de casa cuidando dos filhos, outros falam, não, a mulher tem que trabalhar. Então, depende. Na América, nós moramos na América, João mora na América há mais de 30 anos, né, nos Estados Unidos. Eu moro há 20 anos nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos é muito comum. Aqui as mulheres trabalham sim, elas ajudam mesmo cultura, criando, né? É cultural. Então, isso é bíblico. E a gente entende, vendo isso aqui, para quem trabalha fora, para quem empreende, né? A gente consegue ver que é possível. A palavra de Deus está falando. Perfeito. Essa mulher virtuosa, ela era empreendedora. E, ela vendia. Assim, e então, quando a gente leu, né, amor, sobre isso aqui, a mente explode, porque ela era muito empreendedora. Assim, ela não era só ela era muito empreendedora, ou seja, aqui ele está só iniciando, ele está introduzindo sobre o ofício dessa mulher virtuosa, sobre essa maneira com que, da forma que um navio mercante vinha de longe trazendo pão. Ou seja, o que é um navio mercante? Ele é de uma força tremenda, mas ele vagarosamente, com respeito, sem muito alarme. Olha isso. Ele chega no porto e ele entrega a mercadoria. Ele não passa por cima, ele não sobressai ninguém. Ele está ali, tranquilo, fazendo. O versículo, olha só que louco. O versículo 15, que eu parei e não li, ele vai trazer um princípio, que isso é importante. Nós vamos só fazer um comentáriozinho dele e vamos seguir, porque senão a gente vai falar muito sobre ele, porque ele é muito forte. Mas ele diz assim, ó, e ainda, depois de tudo isso, olha só, é só o início, é só a base, de quem é a mulher virtuosa, empreendedora,
no seu ofício, como mulher que honra, mulher que dá, honra ao marido, mulher que eleva o seu marido. Ele vai falar sobre isso aqui, mas olha esse versículo que diz assim, ó, e ainda à noite, olha isso, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Olha isso. Me agrada muito. Olha me agrada isso. muito. Olha isso. Ela é uma mulher de alta performance, né? Ela é uma mulher que, de tudo que ela faz, olha, ela levanta de noite. Ela levanta de noite, ela dá mantimento, ela cozinha, a tá? sua casa. A mulher de Provérbios cozinha, ela cuida da casa, mas ela tem servos, ela tem pessoas. Uau! Ela tem pessoas. Come Não on. quer dizer que ela tem que fazer tudo sozinha. Olha isso aí, ó. Ela tem pessoas, ela delega aqui. Olha só o segredinho da mulher. Eu escuto isso muito. Nossa, mas como que você consegue? Como que você consegue cuidar dessa empresa grande, desse tanto de mulher, de fazer mentoria, de ajudar no ministério, cozinhar, amo cozinhar, cozinho todo dia, né, amor? Yeah. Como que você consegue? Porque eu aprendi a delegar. E aqui a Bíblia ensina, quando ela fala das servas. O que é serva, gente? O que é serva? Serva são pessoas, né, colaboradoras. Isso. São colaboradoras que a Bíblia nos ensina. A mulher sábia de Provérbios. Arrume colaboradores, contrate pessoas para te ajudar a viver essa plenitude. Versículo 16 vai falar assim, olha isso, meu bem, você vai amar isso aqui. Ela examina uma propriedade e ela adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Olha só, eu vou parar aqui, depois eu vou ler a outra parte. Ela percebe que o seu ganho é bom, ponto vírgula. Vamos lá, esses dois versículos e meio. Ela está dizendo o quê? Que com a sua capacidade edificadora, ela é uma mulher única. Sim. Ela é uma mulher única. Ela é uma mulher empreendedora. Ela visa o sucesso da casa com as suas aquisições, com os seus investimentos a longo prazo, porque ela vê uma terra e ela adquire. Sim. Olha isso, visionária. Visionária. É como você disse no início. As pessoas confundem achando que a mulher não tem o papel de aconselhar. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. Sim. Existe uma unção Yes. da parte de Deus que foi dada à mulher, unicamente à mulher. Veja bem. E essa unção é a unção de edificadora. Yes. Dá para você entender de uma vez por todas que a edificação do lar está sobre a autoridade da mulher? A gente, Uau! Eu escuto muito na sociedade de hoje, né? A mulher é um vaso muito fraco, a mulher ela não tem condição. Eu escuto muito, né? Dou mentorias para mulheres e eu escuto muito. Aí eu acho que eu não tenho condição de empreender, eu não tenho condição de conseguir. Não, isso é para o meu marido. Não é para o seu marido. Tá aqui, você tem condição sim, porque a palavra de Deus está falando que você tem. Inclusive, você vai ser sábia fazendo, né? Empreendendo, fazendo, e quem dá a visão e quem dá o respaldo é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. E dá a capacitação, dá o meio, como foi falado, ela levanta. E a bênção. Porque não é quebrar princípio a mulher sabe empreender, ajudar o marido. A Bíblia não fala que é melhor dois do que um. Nossa, tá louco. Mas por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Então é isso aqui. E dificilmente se quebra um cordão de três dobras. Então, por que o cordão de 3 dobras? Porque é o marido, é a mulher e é Deus. Exatamente. Imagina se um marido está vivendo um desafio financeiro. Ou se o marido está vivendo ali, que nós todos podemos viver isso, né, durante a nossa jornada, em várias áreas da vida. Mas imagina se o marido provedor da casa, né, perante o Senhor, está vivendo um desafio financeiro ali. Peraí, mas se essa mulher aqui, a mulher do lar, a mulher, ela tá vivendo isso aqui, ela tá de fato buscando viver isso aqui que a palavra de Deus está falando, ela vai suprir ali dentro, ela vai suprir aquela fase, entendeu? Exatamente. Então não é à toa que está na palavra de Deus. Totalmente. Não é à toa que está na palavra de Deus. E agora eu vou ler a parte B do versículo, que ela também gosta de comentar sobre isso. Nós vamos falar quase nada, nós vamos ler. E vamos só deixar doer. Olha só. Ela percebe que o seu ganho é bom. Versículo 18.
E ele termina assim, ó, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Come on. Ela é capaz, mulheres, vocês são capazes de viver a plenitude da edificação de um lar, de cuidar da casa, potencializar o seu marido. Nós vamos falar disso aqui agora, vamos entrar nessa etapa, já finalizando, já partindo para o final, nós vamos entrar nessa etapa da capacidade da mulher de potencializar o seu marido, de levá-lo a sentar à mesa de reis. Você é capaz de educar, de ensinar e de admoestar os seus filhos. Você é capaz de cuidar de uma maneira única e exclusiva sua de edificadora e de adjuntora. E a lâmpada dela não se apaga à noite. Essa historinha de que não tenho tempo para relação, não tenho tempo para estar, estou cansada, estou isso. Isso não tem absolutamente nada a ver com o seu ofício. Isso não tem nada a ver com o seu trabalho. Sim. E isso é muito sério, porque isso é um outro princípio, né? Muito sério. Talvez seja o mais sério de todos aqui. Então, quando esse princípio ele é quebrado, né, de ambas as partes, né? Não, aqui a gente está falando da mulher, né? Mas ele não é visto como uma prioridade, a mesma coisa vai acontecer. O céu fecha, porque mais um princípio está sendo quebrado. Então, voltando para a realidade de América, né, que nós vivemos aqui, isso aqui é muito comum acontecer. As famílias vêm para os Estados Unidos, né? E elas se ocupam muito, trabalhando, se ocupam muito. E esse princípio aqui acaba não sendo tão prioridade. E isso aqui, de fato, atrapalha muito o casamento, muito. Muitas outras áreas, às vezes, elas se bloqueiam por causa desse princípio aqui, ó, não se apaga de noite. Então, olha, sabe, coloque isso como prioridade. Talvez esse seja um ponto que nós poderíamos enfatizar para vocês, casais. Começa nisso, começa nesse tratar, começa a olhar como está a relação. E nós estamos falando não somente da relação de conversar, de alinhar, de se ajustar, mas no deitar à noite, na prática do sexo. Tem casamentos que já não praticam sexo há muito tempo. Você precisa praticar com a sua esposa e a sua esposa precisa praticar com você. Isso precisa ser, como ela disse, prioridade. Sim. E muitas vezes precisa ser colocado como prioridade Sim. na agenda. Na agenda, porque nessa vida de empreendedorismo, nós estamos falando da empresária, do empresário, de uma família que já chegou no nível em que as ocupações são exorbitantes. Sim. Precisa ser colocado na agenda tempo para tudo. Tempo para tudo, ponha na agenda, literalmente. Eu preciso ter relação com a minha esposa, horário tal. Não vou ter relação com meu marido, hora tal. E aquele momento ser bloqueado, né, meu amor? Para isso. Porque às vezes isso é o que falta para que você possa conquistar a plenitude do seu relacionamento. Sim. E conseguir conquistar tudo aquilo que você quer da vida abundante prometida, né? O versículo 23... ele vai falar assim, ó, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Olha isso, irmão. A razão que o marido é exaltado diante dos reis é porque ele é estimado por essa mulher. Sim, esse versículo ele fala muito de, eu vou falar de profetizar. Eu vou falar de profetizar, porque quem coloca o marido, quem coloca o sacerdote da casa em lugares altos é a mulher. É a mulher. Quando a mulher profetiza positivo ou negativo, né? Se ela profetiza que ele não vai vencer, que ele não consegue, que ele não merece estar lá, que ele nunca vai estar lá, ele não vai estar lá. Mas se ela profetiza que ele pode, que ele consegue, que ele é o melhor, ela com certeza, ela tem o poder de colocar ele aonde ela quiser. Uau. Ou embaixo ou em cima. Uau, é isso. Então, quando normalmente perguntaram para, eu não sei se foi para algum empresário grande, não sei quem foi, fala muito isso na internet, perguntaram para ele sobre a esposa. Não, perguntaram para ele como que ele tinha tanto sucesso daquele jeito, o que ele podia falar. E ele mandou perguntar para a esposa dele. Pergunta para minha esposa. Pergunta para minha esposa. Então, a verdade é essa. Quando surge essa pergunta para grandes empresários, como você fez, qual foi o segredo, o que te levou, o que te motivou, a resposta é quase sempre a mesma. Pergunta à minha esposa. Sim, e além disso, é olhado o sucesso de uma pessoa, de um homem, de um empresário, olhando, sabe quem? A esposa dele. Aí, ó. Pega isso, hein?
Meu Deus, que maravilhoso. E nós vamos encerrar no 25 a 27, hein? Vamos encerrar com isso aqui, olha. Diz assim, a força e a dignidade, eu quero que você encerre isso aqui trazendo essa palavra para essas mulheres, Sim. meu amor. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Olha isso, uma casa bem estruturada, com servas, com tudo organizado, alinhado. Meu Deus. Fala com sabedoria, versículo 26, olha isso, olha os segredos. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Sim, a instrução da bondade está na sua língua. Isso aí é o que eu estava falando de profetizar, né? Tá no poder da língua da mulher, tá no poder dela. Então, às vezes a gente põe muita responsabilidade no sacerdote da casa, porque ele é responsável, porque Deus vai cobrar do sacerdote da casa, mas quando você vai ler isso aqui, você vê que não, que a língua da mulher, ela tem o poder de matar ou de trazer vida. A língua de ambos, se né? você olhar para o seu marido hoje, ele está morto, ele está morrendo ou ele está vivendo. Então você pode analisar e pensar que pode ser que você esteja matando ele com a sua língua ou você esteja colocando ele, elevando ele em lugares né, altos à mesa dos reis. É outro princípio. E o último versículo, ele fala assim, o último versículo dessa sessão, tá? Cuida do bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Meu Deus. Sabe, olha, as vestimentas finas comunicam o que é a força, a realeza, o valor que ela tem. A gente fala muito disso, sabe? Nós falamos essa semana sobre isso. Tem pessoas que têm um potencial gigantesco, mulheres com potenciais gigantescos dentro de si, mas elas não comunicam isso. As suas vestimentas precisam ser finas. Você precisa andar muito bem, tanto em casa quanto fora. Você precisa comunicar isso. Sim. As vestimentas finas demonstram a força e a dignidade da mulher. Dela, né? Edificar um lar harmonioso, de paz, de prosperidade, que desfruta da beneficência, da honra, o amor, a dignidade. As palavras de instrução são carregadas de sabedoria e de bondade, tá? Que nós acabamos de ler. E o encerramento, ele diz assim, ele cuida do bom andamento. Por quê? Porque ela administra a sua casa e traz um ótimo andamento e não come o pão da preguiça. Sim. Que é a razão fundamental de muitos casamentos irem para o beleléu, Sim. de mulheres não viverem né, a sua real identidade por causa de quê? Preguiça. Na verdade, eu creio, no meu entendimento, que quando ele fala que o salmista fala, o Provérbios fala da preguiça, eu creio que é um lugar que a mulher se leva, ela se põe num lugar que ela entende que não é papel dela. Às vezes ela não é preguiçosa, ela pode sim ser uma mulher virtuosa e produzir tudo isso aqui. Ela pode ser essa produtora de tudo, do marido, da empresa, dos filhos, da casa, de tudo ela pode. Mas às vezes ela por não ter o conhecimento da palavra, ela se põe num lugar que aquele é o papel dela. Às vezes ela não é preguiçosa, ela simplesmente não sabe o que é o papel dela. Ela não entendeu em Deus, na palavra de Deus, o que Deus criou ela para ser. Perfeito. E aí come, é o que a Bíblia está dizendo, né? E ela acaba comendo o pão da preguiça. Ela, mesmo não sendo uma mulher preguiçosa, ela acaba comendo desse pão e se colocando nesse lugar. Porque o meu lugar é só dentro de casa. Não tem nada a ver se você, criar os filhos dentro de casa. Glória a Deus por isso. Meu Deus. Mas às vezes ela se põe num lugar que não é meu papel. E aí você vive um outro papel, a mulher vive um outro papel que não foi o papel que Deus criou para ela viver. Deus criou ela para viver esse papel. Só que é claro, a gente lê tudo isso aqui e a gente fala, uau, como eu preciso melhorar, como eu tenho que entrar nisso aqui e mergulhar na palavra de Deus para que eu possa a cada dia viver mais desses versículos aqui, viver mais disso aqui. Só que eu entendo que para a mulher, já que estamos falando dela, né? Para ela viver isso aqui, ela realmente, ela precisa do que eu falei no início, que é posicionamento em Deus, leitura da palavra, jejum e oração. Posicionamento em Deus, leitura da palavra, jejum e oração. Assim, ela vai conseguir viver tudo isso aqui, que não é pouco. Ela vai conseguir viver tudo isso aqui. Uau! Meu Deus, gente, não teria como encerrarmos essa série de 31 dias e 31 provérbios de sabedoria sem esse fechamento sensacional. É sobre isso. Tudo que foi falado aqui, nós há 31 dias viemos comentando, falando, trazendo insights, trazendo ensinamentos, direcionamentos.
a sabedoria, a humildade, o discernimento, a busca, a intimidade, como a Rê acabou de falar, sabe? Sem buscar a Deus você não alcança isso. Sem oração, sem jejum, sem intimidade, você não consegue alcançar absolutamente nada disso. Amém. Então, busca a Deus, entenda tudo isso. Espero ter abençoado a sua vida, ter ajudado a sua vida. Compartilhe esse vídeo, acione o sininho, inscreva-se no canal e acione o sininho, né? Dá o like aí já. Se você está conosco até o final desse vídeo é porque você é uma pessoa que está buscando ser transformada Amém. pela palavra de Deus. Eu Não, tenho Jesus. certeza que hoje essa palavra entra no seu lar, entra na sua vida, entra na sua casa e gera transformação. Nós Amém. queremos abençoar a sua Em casa, nome de Jesus. a sua família, Em o nome seu de matrimônio, Jesus. os seus filhos, a sua empresa e toda a sua vida. Viva a vida abundante. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até os próximos vídeos. Amém.